Essa palavra que eu vou dizer serve para todos que quiserem ouvir, mas principalmente para você cristão, para você líder de alguma coisa, para você simples e humilde, para quem quiser. Para mim mesmo serve estas coisas. Paz e graça. A Bíblia me diz e diz para nós: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me convém ao pastor exagerar nos pedidos de oferta. Não convém ao pastor querer tirar a lã das ovelhas ou o couro. Mas também não convém à ovelha querer só o pasto do pastor. Pois Deus ama o que dá com alegria. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me convém colocar Deus contra a parede. Quem é você para discutir com Deus ou exigir algo? Se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, não. Tudo tem de ser na vontade de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, como diz. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Não convém ao pastor dar oportunidades na igreja para os mais prósperos ou ter bem de vida, e ao pobre simples não dá oportunidade e ainda insinua que ele é pobre porque não está servindo a Deus direito, ou porque Deus não está abençoando. Não convém nos evangélicos gospel colocar mais o foco no meu eu, na minha vitória, ou eu estar no pódio, outro na plateia, eu serei exaltado e outro humilhado. Isso não é o evangelho de Jesus. Não devemos adorar a Deus só para termos vitória, mas devemos adorar a Deus, exaltar o seu nome, exaltando o seu nome, e até mesmo apresentando Cristo para as pessoas, mas não com essa teologia. Não convém pastores dizer que podem ungir tudo que é objeto, fazem fogueira santa, dão rosa ungida, carnês, copo com água, lenços ungidos, é oferta, é vendendo tijolinhos, vassoura ungidas, até a urina de leão para ungir a casa, vale do sal. Estão se assemelhando muito com a macumba. Constroem arcas. A nossa arca, a nossa aliança é Jesus. Ele é a nova arca da aliança. O óleo para ungir, e principalmente para ungir pessoas e não objetos. E não se diz óleo ungido, e sim óleo de unção. Não convém ouvir mensagens que só massageiam o nosso ego e não confrontam os nossos pecados. É só mensagem: você vai ter ou fazer isso ou aquilo, você vai ter vitória, carro, casa. Isso é a teologia da prosperidade que invadiu as igrejas, não é o evangelho de Cristo. Cristo está mais interessado em salvar sua alma,
Buscar primeiro o reino de Deus, diz a Bíblia, a sua justiça, e o resto das coisas vos serão acrescentadas. E quanto ao catolicismo, não convém adorar imagens, Maria ou outros santos. Não convém nem adorar, como diz a Bíblia, imagens que representem o Senhor. Não convém concordar, não existe purgatório, não existe ou é céu ou é inferno. Nós devemos nos redimir aqui enquanto estamos na terra. Aqui é o tempo de mudar e aceitar Jesus, é hoje, depois não tem volta. Não convém orar pelos mortos. A pessoa vive numa vida errada e depois que morre vira santo. Ou às vezes recebe o valor aqui na terra, não recebe o valor aqui na terra, e quando morre homenageiam ou oram. Ore pelos vivos. Não convém se envolver com espiritismo, nova era, macumbas, etc. Se apegar a coisas, religião, só em Deus, em Jesus Cristo e Espírito Santo, através da palavra de Deus, a Bíblia e a busca pela santidade. E nem tudo é vontade de Deus. Então você pega, enche a cara de bebidas e bate o carro e é a vontade de Deus? Não foi? Não. Foi descuido de tal pessoa. Ou você pega e se joga de uma ponta e dizem foi a vontade de Deus? Não, foi a pessoa e um dia ela terá que dar conta até disso. Não convém a mulheres, principalmente cristãs, se vestem com roupas curtas, vulgares, indecentes. Tem mulheres que se dizem pastoras usando vestidos colados no corpo, apertado, com a silhueta à mostra. Isso é uma vergonha para o evangelho. Tão piores do que a do mundo. Não convém nenhum tipo de libertinagem. Não convém o homem se aproveitar da mulher, ou a mulher se aproveitar do homem. Segundo a Bíblia, o homem é o cabeça da casa. Por isso a mulher deve honrá-lo, mas o homem não pode se aproveitar disso e querer pisar na mulher. A mulher deve ser auxiliadora, ajudadora do marido, e o marido deve amá-la e cuidar dela e o sustento da casa. E a mulher dos filhos e da casa. Mas o homem pode ajudá-la também. E essas coisas que está acontecendo no mundo, não convém concordar com pedofilias contra crianças, ou abusos, ou estupros a crianças ou a mulheres. Não convém adultério, traição, fornicação, que é relação entre jovens namorados antes do casamento. Não convém se masturbar. Não convém concordar com homossexualismo, lesbianismo, práticas de homem com homem ou mulher com mulher. Isso é abominável aos olhos de Deus. Casamento é entre um homem e uma mulher. Não convém o aborto. Você pratica ou praticou, concorda com o aborto, você é como um assassino. Não convém concordar com esse crime. Se você mata uma criança, você é o pior dos assassinos. Jesus diz, de quem tocar nos meus pequeninos, se até nós homens somos a menina dos olhos de Deus, o que dizer de um bebê? Não convém ao cristão principalmente, mas também aos do mundo, o sexo oral ou anal. Cristão não precisa disso. E o verdadeiro cristão não pratica ou concorda com isso. Não convém usar drogas ou vender drogas
Isso destrói vidas e famílias. E é um caminho sem volta. Se livrem disso. O caminho sem volta é para a morte. Diga não às drogas e sua liberação. Não convém vício de cigarros ou bebidas, principalmente a cristãos que fazem escondido, fazem questão de mostrar Deus está vendo. Às vezes você fuma e além de estragar a sua saúde, a fumaça vai no próximo. Por isso tem gente que não fuma e morre de câncer. E você que bebe, não insista em fazer o outro beber. Se libertem desses vícios. Não convém a pornografia ou erótico, ver nudez, relação sexual em vídeos desse gênero ou internet. Não convém principalmente ao cristão escutar músicas mundanas do meio circular, principalmente você cristão. Não convém dar mais valores a times de futebol do que a obra de Deus. Não convém ser torcedor fanático, fazer dos jogadores ou times seus ídolos. Não convém assistir a filmes mundanos, muito menos de terror, que além de terem cenas sexuais ou de nudez, tem atmosfera de terror diabólico e violento. Não convém concordar nem com nenhum tipo de feitiçaria, rituais, cartomantes, signos do zodíaco. Cristão não deve depositar sua confiança em signos, mas em Deus. É Ele quem cuida de nós, e se o servimos, nosso destino está em suas mãos e não tememos o futuro. Não convém jogar de azar, jogos para enriquecer, principalmente é de cristãos. E nos dias de hoje, esse jogo de tigrinho, isso é uma praga. Isso é um roubo para enganar tolos. Devemos ganhar nosso dinheiro com o suor do nosso rosto, trabalhando. Essa é a benção. Não convém a gula e a preguiça. Tem os que se gloriam de não beber e não fumar, os cristãos, e enchem a boca para dizer, mas para comer é bom. E às vezes é preguiçoso e não gosta de trabalhar, e quer tudo de graça, e só quer ganhar. Não convém tatuagens, piercing, principalmente a nós cristãos. Não, no que isso vai honrar a Deus, além do que diz a Bíblia, não marcarás o vosso corpo. Você não precisa disso. Se você fez, você já fez, mas você que é cristão, não precisa disso. Não convém concordar com o amamento para cristão. A arma do cristão é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a espada do Espírito. Não precisamos dar armas de fogo ou outras. Não convém concordar com qualquer tipo de violência, assassinatos, etc. Não convém violência doméstica contra a mulher ou assassinatos homossexuais ou a cidadãos de bem. Não convém politicagem, roubos de políticos, leis absurdas e diabólicas. Não convém apoiar leis contra princípios de Deus e família. Não convém apoiar carnaval, orgias, Halloween, que é a festa do Dia das Bruxas, ou festas juninas, festas pagãs. Convém estar se apegando a novelas que vão contra a família. E você cristão, não convém, você principalmente que se diz cristão,
e ser contra o vício de cigarro, e você planta fumo e se comporta como hipócrita. Você é contra o vício do cigarro e produz o produto para o vício de seu semelhante. Porque quem fabrica drogas está cometendo crime e pecado, e quem vende armas está incentivando o crime, etc, etc. E você que planta fumo, você é cúmplice do vício. Por que não planta milho, trigo, batatinha, feijão para alimentar o povo? Deixou ímpio, mas você... Pois Jesus diz: é provável que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem ele vier. Dê bom testemunho e faz isso, e ainda usa o nome de Deus em vão. Seu fumo está bem, diz que Deus está abençoando. E quanto ao que chove e destrói com pedras de granizo, Deus não está nisso. Você diz: o que vou plantar, então se eu não plantar fumo? Eu já disse. Ué, você não confia em Deus? Você é cristão? Confia em Deus. Ele vai te abençoar. Não convém casar e se divorciar. Deus não é a favor do divórcio. A Bíblia diz que se divorciar não é bom, casar de novo. Por exemplo, se você é um homem e casa e se separa, se casa com outra e sua mulher também com outra, e ficam com a mulher de outro homem e o homem de outra mulher, vocês se tornam adúlteros. E esses que vocês se envolveram também, aí abre-se um círculo de adultério. Por isso, a mulher, o melhor, cada um cuidar de seu casamento e não se separar. Deve-se obedecer às autoridades, isso é, juiz, policial, patrão, etc. A não ser se tem que escolher entre Deus e seus princípios, aí convém obedecer mais a Deus do que aos homens. Mas isso não é desculpa, às vezes, que você usa para não obedecer. Está na Bíblia, devemos obedecer às autoridades. Não convém lograr os outros, ser caloteiro, fazer contas e não querer pagar, e não pagar impostos. Não convém as crianças assistirem esses desenhos animados que parecem inocentes, mas não são, e querem corromper nossas crianças. Há muitas mais coisas semelhantes a essas. Mas agora eu quero dizer, devemos refletir sobre essas coisas. Abrir mão, renunciar, ler a Bíblia e buscar a santidade. Deus me levantou para expor estas coisas que muitos já conhecem, e há outras semelhantes no mundo. Não estou dizendo que é pecado ou não é, mas o que diz na Bíblia, principalmente a nós cristãos, todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, eu posso fazer tudo, mas é claro, tudo terá uma consequência. Então todas as coisas me são lícitas, mas continua, mas nem todas me convêm. Então nós, como cristãos, devemos ser exemplo e diferentes. E eu mesmo preciso melhorar e ficar longe dessas coisas e evitar. Deus o sabe, por isso eu exponho aqui minha crítica a muitos. Sejam cristãos ou não, podem não gostar do que eu falo, mas no fundo você sabe qual é a verdade. E você, cristão, que se ofender, se você de fato tem o Espírito Santo, você vai ver que faz sentido.
Se alguém não gostou, não posso fazer nada. O Espírito Santo me inspirou a fazer esse vídeo. Talvez 1 ou 2 vezes eu relutei, mas a fiz porque, acima de tudo, me importa obedecer a Deus. Porque muitos têm medo, até podem concordar com isso, mas têm medo. Porque os cristãos estão envergonhando o Evangelho. Está uma vergonha para o Evangelho. Eles estão fazendo a mesma coisa que os que não aceitaram Jesus e não encontraram. Estão fazendo até pior. Esse é o alerta que Deus está dando. Que a palavra seja cumprida. Querem me odiar, me odeiem. O máximo que poderia acontecer ao expor a verdade. O ódio. Poxa, os cristãos da Bíblia sofreram perseguições, prisões e alguns foram até mortos, e nós queremos só bênção e ficar numa boa, porque podem nos odiar e nos perseguir. Graças a Deus e a esses profetas e discípulos, eles que o Evangelho chegou até nós e a mim. E eu não me envergonharei do Evangelho, e aqui exponho de que lado eu estou. E eu vou ser usado até quando Deus quiser. E é a hora de não se conformar com esse mundo, mas estar na palavra de Deus. E você que se diz cristão, se converta. Se você ainda está no mundo, conheça Cristo. E Ele te ama. E você se arrependa de seus pecados e Ele te limpa. Obrigado por quem viu esse vídeo. E principalmente aos que apoiarem a obra de Deus. Então, fiquem com Deus. Você cristão, seja diferente, o exemplo, seja o sal para salgar essa terra. Não é para você ser doce como açúcar, como mel, é para você ser sal. Jesus diz na Bíblia: vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e lançado e pisado pelos homens. Eu quero ser esse sal para salgar o mundo, ser a diferença. Deus guia nossos passos e nós busquemos a verdade. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, ore. Paz e graça. Amém.